parece que houve, assim, com a pandemia, uma chavezinha girou mais rapidamente e as pessoas entenderam que sim, que o futuro não era amanhã ou depois e que o futuro já era agora. A Covid deu uma pancada porque ela mudou, ela questionou o establishment, né? O modelo mental tradicional. Eu, o chefe no escritório, todo mundo olhando, todo mundo de uniforme, todo mundo... Ela quebrou um pouco essa coisa. Então, como você age no momento que você não está tão confortável, no momento que você não está 100%? E havia uma enorme de uma separação entre trabalho e casa. Acho que o jeito que nós fomos desenhados como empresas, né, lá 1000 anos atrás, ele foi um jeito muito mais departamentalizado mesmo, né? Então, e mudar essa cultura de tanto tempo não é uma coisa fácil. Em vez de ser por produtividade, a gente trabalhar por tempo, a demanda de trabalho está controlada por alguém, né? Pela uma quantidade, não só pela qualidade. Um trabalho sobre os teus entregáveis, como deveria ser, as pessoas sobre a produtividade das pessoas. Acho que é uma caminhada, eu acho, bem necessária, né, para a gente, enquanto ser humano, porque tem coisas que a gente vinha fazendo que não fazia mais sentido, que não fazem mais sentido, né? As empresas ainda estão passando por esse processo de entender que o trabalho não é mais algo chato, né? Não é mais relacionado àquela questão, né, de só pagar as contas, né? De ser um trabalho mais relacionado à questão de trabalhos obrigatórios, para ser um trabalho onde as pessoas sejam felizes também. A empresa tem que saber lidar com isso, tem que saber lidar com o momento da vida pessoal do colaborador, saber lidar com a flexibilidade que é necessário, saber lidar com os seus desejos, com as aspirações. Então, essa integridade, ver o ser humano como uma pessoa que é inteira, família e trabalho ao mesmo tempo, é algo que eu vejo que vai exigir bastante de nós, RH. As organizações estão sendo desafiadas a repensar suas culturas que fiquem mais condizentes, né, ou mais pertinentes aos novos tempos. Reconhecer traços de uma cultura do passado que foram fenomenais, nos trouxeram até aqui, mas que nesse novo zeitgeist, nesse novo espírito da época, eles são diferentes. E eu acho que uma delas é agilidade cultural, por exemplo. Essa coisa que a gente podia chamar de diversidade, a gente podia chamar de inclusão, tudo. Eu gosto do termo agilidade cultural, ter coragem para olhar com novas lentes mercados e negócios e clientes. E entender que a sua cultura precisa traços novos, senão ela não vai combinar mais. E se a sua empresa aprende numa velocidade menor do que o mundo cria, tu vai perder relevância. Tem uma adaptação, que a primeira ponta, aquela do processo de mudança, que a gente primeiro, e agora, né? Sai do conhecido e começa a viver um ritmo diferente, que é o ritmo do não tempo. Isso eu acho que houve, então, uma grande revolução interna nossa, né? A partir dessa demanda externa. Eu costumo brincar que 5 anos de home office não me prepararam para o home office durante a pandemia, porque é uma experiência completamente diferente. Como eu mantenho a produtividade com todo mundo fora do escritório? Eu acho que tinha o individual e tinha o coletivo e tinha o da liderança de acreditar que dava para trabalhar. Então, as pessoas eram prioridade. A saúde das pessoas, a segurança das pessoas, psicológica, física, mental, era prioridade. Nossos líderes já estavam treinados para trabalhar dando mais autonomia nos times, com uma confiança de respeito, uma cultura de confiança e uma cultura de respeito muito grande. Então, conseguiram migrar para este modelo, né? A gente, inclusive, atingiu resultados muito surpreendentes esse ano e a gente fala muito que a cultura que a gente vem trabalhando foi muito importante para que a gente conseguisse chegar nesses resultados. Né? O que eu vejo que a gente tira de grande ensinamento dessa pandemia é justamente o sistema de comunicação e de colaboração que a gente conseguiu gerar à distância. Acho que a pandemia reforçou isso.
que o individual é importante a partir do momento que ele faz impacto coletivo. Nas organizações do futuro, eu nem falo do presente já, né? A gente tem que pensar em propósito, né? A gente tem que pensar em propósito. Então, se você não tem uma causa, se a organização ela não tem aquele propósito, é muito mais difícil as pessoas unirem-se. Todo o planejamento ele acaba sendo essencial, mas ele acaba sendo furado, né? Tendo em vista que a gente não controla o amanhã, né? O planejamento de comando e controle é extremamente eficaz quando eu tenho predição alta de futuro. Mas quando eu não tenho, ferrou, Rolando. Inicialmente acreditávamos em mudanças temporárias e um retorno ao antigo modus operandi. Mas com o tempo e a evolução da doença, vivemos ondas de transformação que ainda não sabemos nem a intensidade e nem a duração. O que podemos afirmar, passado o primeiro ano, é que as mudanças serão estruturais e afetarão a todas as empresas, independentemente de escolha, de maturidade, de porte ou de setor econômico. Acreditar que haverá retorno ao estado próximo ao de 2019 é um grande engano, não apenas pelas circunstâncias, mas por um novo estado de consciência das pessoas e dos consumidores. A grande transformação é a virada de um modelo fixo de trabalho para um modelo fluido, onde o trabalho permeia e transita entre tempos, esferas e ambientes, onde a entrega é o foco, o resultado, onde o ponto de atenção é a busca por equilíbrio. Os ganhos e aprendizados que a gente não vai perder nunca, né? A gente conseguia estar longe e estar muito próximo. Às vezes, a gente estava perto e não trocava tanto quanto a gente estivesse longe, estava muito próximo. É a valorização do lado pessoal, do lado familiar. Hoje é muito comum as crianças entrarem nas calls e a gente brinca com as crianças nas calls e participa disso. Então isso é algo que eu vejo assim como o futuro do trabalho. A pessoa tem que estar realizada na sua vida pessoal e na vida profissional, se é que existe essa separação. Tu não pode dizer para as pessoas, agora tu pode trabalhar em casa se tu não oferecer uma estrutura. E quando a gente fala também de trazer mais tecnologia para dentro da fábrica, não é trazer, dentro daquilo que a gente acredita, não é trazer a tecnologia e demitir quem não se encaixa, né, e não tem as competências para atuar a partir dessas tecnologias, né. Então a gente precisa requalificar essas pessoas. Em nosso estudo, o Human Office, identificamos as 10 grandes transformações que precisam ser consideradas, debatidas e implementadas para criarmos a base no processo de transformação dos novos formatos de trabalho. Muitos dos temas já são conhecidos, mas o momento pede uma reconceituação, assim como novas métricas de avaliação para que a transformação seja efetiva. É um novo olhar sobre todos os desafios que já tínhamos mesmo antes da pandemia. Neste vídeo, vamos falar brevemente sobre esses temas. No estudo completo, abordaremos todos com detalhes. Ficou muito claro que todo mundo percebeu assim que a sua empresa ela estava muito vinculada a um endereço físico, né? As pessoas tinham isso como uma coisa muito forte. Uma empresa não pode existir se ela não tiver um escritório. O que eu faço se eu não tiver um prédio para minha empresa? E de repente isso ficou super frágil. Todo mundo viu que para continuar rodando, muitas empresas, a única forma de continuar ativa era descentralizando esse modelo, não ficando mais vinculado a um espaço físico e dando liberdade e possibilidades de trabalho para sua equipe. Então, o que antes parecia um benefício apenas para o colaborador, de trabalhar fora da empresa, nesse momento virou a única solução para as corporações. E eu acho que isso pode ser uma grande mudança desse momento que vai trazer essa possibilidade um pouco mais híbrida para o futuro. Eu estou desde março
isolado na minha casa, trabalhando em casa, né? Tendo sim um privilégio, porque isso é um privilégio. Por que a gente ainda não criou outras metodologias para fazer com que o mundo do trabalho seja também mais inclusivo? E a gente entende que é possível humanizar esse espaço, né? Porque é uma fábrica ou uma linha de produção que esse espaço não é humanizado. Mesmo o home office que a gente fala, que não é employer branding, né? Ou seja, não é um valor, né, como marca empregadora, é uma flexibilização de trabalho, mas muitas empresas enxergavam valor nisso e vendiam isso para os seus colaboradores e para os seus candidatos como um benefício. Então, eu estou acostumada a ser mandado. Eu fico esperando que me mandem. Então, tem uma postura também do funcionário que é difícil para esse funcionário começar a imaginar que ele tem que dar uma ideia, que ele pode participar. Isso demora, porque envolve autoestima. Né? Então, essas mentes amordaçadas pelo autoritarismo que está dentro das empresas, né? Porque a empresa ela é uma reprodução social direta, né? De modelo. Para mim, o líder do futuro, ele sabe liderar para cima, ele sabe liderar comandantes, ele sabe liderar pares, ele sabe liderar squads, times, time que está com ele, time diverso. O processo de liderança, ele dissocia para mim de uma hierarquia convencional. A Covid foi um exemplo disso. O general que não foi para a trincheira, ele não conseguiu mostrar liderança. Eu acho que a gente poderia pensar em mentores, né? Pessoas que vão orientar outras a realizar algo. As boas empresas, né? Aquelas que se manterão como boas empresas, são aquelas que vão dar mais autonomia ainda para as pessoas, né? Para as pessoas criarem novos projetos. São aquelas que conseguem, né, ouvir e respeitar também essas necessidades das pessoas que também têm alterado, né? Elas não são as mesmas de antes. E aquelas que conseguem, por meio da liderança, né, fazer com que o ambiente seja melhor para todo mundo. Em se tratando de desenvolvimento de lideranças, o principal alerta é que está na hora dos gestores entrarem no modo always beta e mudarem seus modelos mentais. A gente identificou que sim, muitas pessoas são mais produtivas quando trabalham em casa, quando tem um ambiente, enfim, confortável, mas também existe uma grande parte das pessoas que não são produtivas em casa. Por quê? Porque não tem uma internet boa, porque não tem uma estação de trabalho boa, porque tem família, porque tem criança correndo em volta. Uma forma melhor de medir as entregas é fundamental, mas a partir de agora as métricas de desempenho precisam ser um pouco diferentes. A partir de agora já não funciona mais medir pela presença, mas como medir essas entregas de uma forma eficiente e justa, eu acho que é um dos grandes desafios, especialmente para quem tem vários níveis hierárquicos na empresa. Então, no final do dia, quando as empresas falam de tratar a saúde mental também é uma forma de ter um retorno melhor do seu investimento sobre aquele colaborador. Então, no final, todo mundo ganha. Vejo que nesse momento do pós-pandemia, as empresas vão ter um desafio muito grande, que é trabalhar a saúde emocional dos seus colaboradores. A questão cultural, eu vou te dizer que ela transcende o espaço físico, né? Porque é muito como a empresa, ela se coloca no mercado e como os líderes se relacionam com as equipes. Nas organizações do futuro, eu nem falo do presente já, né? A gente tem que pensar em propósito, né? A gente tem que pensar em propósito. Então, se você não tem uma causa, se a organização ela não tem aquele propósito, é muito mais difícil as pessoas unirem-se, né? Em termos de, eu estou indo para onde, né? Então, a gente tem que transformar nas empresas essas virtudes, esses slogans lindos que a gente põe nas placas e roda nos planejamentos, eles têm que virar virtudes, de fato. Que a nossa organização existe para criar valor para os outros, não para ganhar dinheiro. E criando valor para os outros, nós vamos ser premiados por isso, ok? Que é a força do propósito. As pessoas estão contratando as empresas pela cultura organizacional e eu estou achando isso
incrível. Foi bom, assim, porque acabou essa coisa de eu cuido do meu departamento, os meus objetivos, a minha entrega. Não, tá todo mundo pelo bem-estar dos nossos colaboradores, pela sobrevivência do negócio. Os liderados trocando mais ideias, tendo mais um contato e talvez agregando, trazendo até mais ideias. Os pares, assim, começou a ter mais uma interação até, eu acredito, sabe? Quanto mais a gente colabora, mais a gente tem processos de inovação. Eu acho que mais a gente consegue olhar para processos que às vezes a gente não olhava antes, porque não fazia parte da nossa área, né? Não estava no nosso contexto, e a gente começa a olhar para aquilo, começa a ter novas ideias e começa a oxigenar isso. Eu acho que quando a gente pensa em inovação, a gente às vezes pensa de um formato errado, né? Pensa que inovação tem que ser algo completamente novo, que inovação não é para todo mundo, não é todo mundo que consegue fazer inovação, quando na verdade a gente tem que enxergar a inovação como as pequenas mudanças do dia a dia que a gente pode fazer para obter melhorias. Então, às vezes, uma melhoria pequena no processo consegue resolver a vida de muita gente, né? A colaboração gera inovação. Tá muito ainda individualizado, tá muito em cada uma das pessoas, tá muito nesse contato do dia a dia, com o que a gente fala com os nossos pares. Enquanto diversidade, a gente entender essas nossas diferenças, né, e poder conhecer as demais diferenças no contexto social, a inclusão ela é além, é o que eu faço com essa diversidade e fazer com que a gente não se sinta mais tão diferente dentro de um contexto social. Então é muito importante que esse movimento de diversidade ele se espalhe para a gente gerar educação. Nós não fomos educados para entender o diferente. Está na hora da gente aprender a lidar com o diferente. Falava-se muito de soft skills, mas acho que pouco se aplicava realmente no mercado, no dia a dia, esses soft skills, né? Então, acho que mais do que nunca a gente foi acelerado também nesse processo de trabalhar comunicação, de trabalhar empatia, de trabalhar resolução de problemas, né? Que tipo de competência é essa que eu quero agora? Talvez a gente não olhava para isso antes. Muito mais do que olhar qualificações ali, olhar as tais das soft skills, né? O que ele vai agregar, quais as habilidades. Então tem que muito essa sensibilidade do recrutador. A gente tem áreas que apoiam outras para poder realizar o seu trabalho. Então aquelas áreas viu a importância delas. Eu diria assim que durante esse período, acho que houve uma soma de forças, né? A gente montou, inclusive, nós montamos um comitê de contingência e são várias áreas, são diferentes pessoas de diferentes áreas, não é uma área só, não é o RH somente, o RH está lá, mas não é só o RH, tem a TI, tem operações, tem financeiro, né? Claro que a parte de gestão de pessoas, ela é sempre percebida mais quando há esse tipo de questão. E também a comunicação, como eu sou gestora da parte de comunicação dentro da empresa, eu percebi que nós fomos muito demandados. E nós também demandamos. Assim, gerir talentos, gerir pessoas é algo extremamente complexo. Na hora que eu montei o comitê, que eu olhei e falei, a gente vai ter que tirar as pessoas, eu falei, gente, eu chamei o pessoal de TI, eu falei, a gente consegue? E eles mesmos falaram, não, eu falei, bom, mas a gente tem que conseguir. Com tudo que perdeu o sentido em volta, que ninguém mais sabia como ia ser, também ficou um lugar de, aqui eu sei o que está acontecendo, né? A gente virou um lugar de segurança também. Então, eu acho que isso fez também com que estreitasse ainda mais o laço das pessoas com a empresa. Teve uma conexão muito forte dos dois lados nesse momento. Algumas semanas depois, a gente já percebeu que a gente precisava trabalhar também a aceleração. Que fosse como fosse, a gente ia ter uma queda e a gente ia ter que acelerar rápido em seguida. Então, a gente também montou grupos e comitês de aceleração. O digital cresceu demais, né? Nosso e-commerce representava, sei lá, um pedaço muito pequeno do nosso business, ele cresceu demais, né? Então, a gente começou a achar outras alternativas, outras formas de negócio e até como acelerar mais ele. Todo mundo precisava fazer o dinheiro voltar a entrar na empresa, com o que a gente tinha. E assim, se você era uma pessoa da loja, eu aqui de recursos humanos, a gente tinha que achar um jeito do dinheiro voltar a entrar na empresa para manter a gente sólido. E a volta era um símbolo muito importante. O jeito que a gente voltasse determinaria
se a gente continuar como antes, ou se a gente iria usar isso tudo que a gente aprendeu, né? Eu acho que essa volta exige um novo aprendizado, sabe? Assim, eu tô aprendendo, né? Assim, e tenho conversado bastante com as pessoas aqui, acho que tá todo mundo nesse movimento. Eu tô achando positivo, acho que nós estamos achando positivo esse formato que a gente está trabalhando híbrido agora, a gente voltou metade home office, metade presencial. Então, assim, acontece de ter dia que eu programei vir para cá, mas acontece alguma coisa em casa, eu fico em casa e venho no outro dia. Essa flexibilidade não tem preço. Eu acho que esse lugar de ponderar o lucro com a humanidade, esse é muito nosso lugar. Human Office começa a colocar a pessoa antes do resultado. Então, qual é a condição que aquela pessoa tem para entregar esse resultado? Qual é o espaço que ela tem para poder se desenvolver e entregar aquele resultado? Então, essa eu acho que começa a ser uma forma de olhar isso, né? Empresas que estão atuando dessa maneira estão ampliando seu lucro, né? Porque elas criam um espaço de liberdade onde as pessoas começam a gostar muito de estar ali, né? Produzindo. Tem algo além do que a meta por si só, o resultado por si só. Fundo, a última linha. Só o que interessa são as pessoas e são os humanos. No fundo, assim, eu ainda estou para ver um negócio que consegue ganhar dinheiro, que no final da cadeia não impacte um ser humano. Tô para ver, certo? E mais que isso, os grandes negócios desses últimos anos foram criados com isso, o cliente no centro. O cliente é um ser humano. Certo? Mais do que cliente é um rei, o cliente é um ser humano. Ele tem angústias, ele tem dúvidas, ele tem... As pessoas que tiveram a capacidade de entender isso e realmente fazer da empatia, não uma outra frase bonita. É um conceito de entender o ser humano e permitir que o ser humano trabalhe da maneira que é mais gratificante, mais feliz e mais produtiva para ele. Cuidar de gente, olhar gente. As necessidades das pessoas são as mesmas antes disso, depois que isso tudo passar. A gente vai estar falando de outras coisas daqui a 5 anos, mas assim, sonho, esperança, medo, tudo isso é para sempre, né? E isso não vai mudar. Precisamos ter a mentalidade always beta. Faz, ajusta, mas não para, não deixa de fazer. Isto é inovação. E sabe o que nós percebemos? 10 comportamentos comuns entre as empresas de todos os entrevistados. E a partir delas nós montamos a mandala da inovação, que pauta realmente a base de toda a transformação e de todas as transformações que foram mapeadas. O Human Office está aqui para sair do piloto automático, de praticar modelos de gestão de empresas que já não se aplicam mais para o contexto que estamos vivendo. O Human Office está aqui para que a gente possa implementar de vez o que já deveríamos ter feito há muito tempo, colocar as pessoas no centro. Fica o convite para que as áreas de gestão com pessoas assumam cada vez mais o seu protagonismo nas organizações, para que possam fazer entregas ainda mais significativas no desenvolvimento e sustentabilidade dos negócios. Acesse o estudo completo em bit.ly/Human Office. Muito obrigada!